Irmãos, estamos na série Profetas, uma série que tem falado ao nosso coração, e além de falar ao nosso coração, ela também tem nos movido para mais perto de Deus, ela tem nos impulsionado a tomar ações na nossa vida, tem transformado o nosso caráter, e nós temos aprendido muito através da vida dos profetas. E hoje eu quero falar sobre um profeta que é bem conhecido, e que garanto que acho que todo mundo conhece uma frase que marca a vida desse profeta, que é o eis-me aqui, né? Se a gente falar qual foi o profeta que falou eis-me aqui, a gente já vai poder dizer, possivelmente foi Isaías. E é justamente sobre Isaías que a gente vai falar hoje. E o título da nossa palavra de hoje é Diga sim ao eis-me aqui. O nosso texto base ele vai estar em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Você pode acompanhar no telão, na sua Bíblia. E ele nos fala: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Aplauda essa palavra. E antes da gente entrar de fato na nossa palavra, eu tenho um costume que nessa palavra eu fiz também, que é tentar imaginar como que seria ter vivido isso naquela época, né? Que alguns pais aqui acompanharam o desenho do Superbook, né? Que era a historinha que levava as criancinhas lá para ver como é que eram aquelas histórias, né? E principalmente nos profetas eu tenho esse costume de ficar imaginando como é que será que foi enxergar aquilo ao vivo, né? A gente vê lá, como é que será que foi Deus mandando fogo do céu ali, né? Queimando o sacrifício, né? Derrotando os profetas de Baal. Como é que será que foi Elias sendo arrebatado na carruagem, Jonas ali na barriga do peixe? E aqui, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como será que foi Isaías enxergando isso tudo? Não tem nenhum estúdio de cinema, alguma série que vai conseguir retratar isso aqui, irmãos. Na sua integridade, complexidade e tudo que Isaías viveu ali. Então foi um chamado incrível e que nos fala muito. E hoje a gente vai enxergar um pouco mais sobre esse chamado de uma forma de como também Isaías pôde enxergar. E Isaías significa o Senhor é a salvação, um nome que vai estar ligado diretamente à mensagem de todo o seu ministério. E Isaías, então, ele viveu numa época onde que se tinha um contexto também cultural que estava conturbado. Por mais que Judá ela vivia relativamente numa economia próspera, principalmente no reinado do rei Uzias, ao mesmo tempo também havia uma injustiça social, haviam corrupções, idolatrias e religiosidade vazia. O povo oferecia sacrifícios, mas estava diante de Deus. Talvez uma época parecida com o que a gente vê hoje, né? Uma espiritualidade que é bonita de Instagram, uma espiritualidade que é bonita de ser paga, mas vazia muitas vezes. A gente vê também, ao mesmo tempo, uma grande potência, o Império Assírio, que ameaçava constantemente Israel e Judá. E o reino do norte, Israel, que seria destruído pelos assírios em 722 a.C., que Isaías também profetizou. Então, foi só palavras tranquilas, muitas que ele deu, assim, foram
Senhor vai castigar, o Senhor vai julgar, o Senhor... Teve palavras de bonança também, mas muito que Isaías falou foi para que o povo se arrependesse. Foi sobre o juízo contra o pecado. Foi um chamado de arrependimento, foi de trazer esperança para um remanescente fiel. E foram promessas de restauração. Então foi um chamado que realmente fez jus ao seu nome. E baseado em tudo isso, a gente vai ver 3 pontos sobre esse chamado que vão nos impulsionar também a termos uma resposta verdadeira aos chamados que Deus tem para nós, na nossa vida. E você pode anotar na sua guia o primeiro ponto, que nos fala, em primeiro lugar, busque contemplar a Deus. Antes de Deus mudar nossa missão, Ele precisa mudar nossa visão. Então, antes de Isaías olhar para si, olhar para o seu ministério, olhar para o seu chamado, a gente vê que Deus fez com que Isaías olhasse para ele. No início a gente viu, eis que eu vi o Senhor assentado. Tudo começou ali. Quando Isaías voltou os seus olhos para buscar uma visão de Deus. E hoje a gente vê muitas pessoas buscando primeiro o seu chamado, ao invés de buscar contemplar o Deus do chamado. E é muito comum, muitas vezes até no início da nossa caminhada cristã, a gente tem uma preocupação, né? A gente começa a escutar palavras sobre chamado, a gente começa a escutar palavras sobre ministérios, sobre serviços, e a gente pode ter aquela dúvida, qual é o meu chamado? Né? Para que Deus quer me chamar? E a gente esquece muitas vezes que a principal questão é primeiro a gente buscar o Deus do chamado. Buscar uma visão que contempla a Deus. E através disso, o nosso chamado ele vai começar a ser desenrolado na nossa vida. Através de uma visão que a gente tenha de Deus. Então a gente vê os serafins dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mostrando a seriedade que é buscarmos contemplar a Deus. Pois essa busca é em direção a um Deus santo. E a gente vê isso externado em toda a Bíblia, a seriedade que é nós buscarmos a Deus. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê Paulo falando aos Filipenses, né? Para que a gente busque a Deus com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então o temor ele está ligado à reverência, ao conhecimento da autoridade de Deus, ao desejo de não entristecê-lo. Então a gente teme, a gente busca reconhecer essa autoridade, a gente busca não querer entristecer a Deus. E o tremor, ele vai estar muito ligado à seriedade de tudo isso, né? A gente ter uma total submissão à postura que isso exige. E isso sempre me remete a uma comparação que a gente pode ilustrar. Imagina que você, irmão, vai ter um compromisso com uma pessoa de uma hierarquia muito importante, né? Alguém que você admira muito, alguém que você realmente queira conhecer. E você vai ter um horário com essa pessoa, você vai ter lá 30 minutos para estar na presença dessa pessoa. Como que você vai se preparar para isso? Possivelmente você vai se preparar da melhor forma. E possivelmente, né, Felipão vai chegar e vai tremer aquela perna, né? Meu Deus, eu estou na frente do fulano, né? Estou realizando um sonho. Ou, cara, meu Deus, esse cara é muito importante. Né? Talvez você tenha aquele sentimento de ansiedade, talvez você passe mal, tenha dor de barriga, enfim. E aí a gente esquece que talvez essa é somente uma pessoa normal como eu, como você. Talvez ela tenha um cargo maior, ela tenha uma situação diferente, mas... Eu fiquei pensando, quanto mais a gente precisa ter uma seriedade para buscar a Deus. Quando eu penso que Deus está aqui, no nosso meio. Quando eu penso que essa seriedade que a gente vê muitas vezes para se preparar para uma reunião, para se preparar para ver alguém importante, muitas vezes a gente não tem para buscar a Deus. A gente não tem em casa quando vai fazer um devocional que simplesmente qualquer coisa vai nos atrapalhar. Qualquer notificação vai nos parar.
Mas com uma pessoa, não, aqui a porta está trancada, tem um aviso, não interrompe, né? A secretária está dizendo, não entra. Mas com Deus é tão mais simples, a gente, Deus, espera um pouquinho que eu vou só responder uma mensagem ali, eu vou só fazer tal coisa. Então, irmãos, eu fico pensando como que Deus, ele enxerga isso de nós. E como o temor e o tremor, eles vão se invertendo, né? Como a gente vai tentando colocar Deus numa caixinha, né? De que Deus, ele vai entender nossas realidades, nossas preocupações e que Ele que está ali para nos servir, né? E infelizmente essa formatação, ela está sendo tão conveniente para muitos e eles acreditam que isso é um chamado, né? Eu vou adequar ao que eu quero fazer o meu Deus. O quão triste isso é, o quão triste é ver muitas vezes pessoas sendo incentivadas por denominações a fazer isso, a tirar essa autoridade que Deus tem de comandar, de ver realmente essa questão toda sendo cauterizada, né? De dizer, não, mas espera aí, Deus não é tão sério assim. Deus, ele vai te entender. Deus, ele não quer que você sofra por nada. Irmãos, Deus, ele é Deus. Deus, ele é sério. Essa presença, irmãos, ela é real. Essa presença, ela está aqui. E essa presença é que nos transforma. O Espírito Santo que nos diz, vai por aqui, vai por ali. Muda isso, altera aquilo. E a gente pode ter isso diariamente, então vamos valorizar isso, irmãos. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, vamos levar essa seriedade, esse temor, esse tremor, de realmente dizer, não, agora é meu tempo com Deus, não, Deus está falando comigo. Espera aí, isso é mais importante. E Isaías teve justamente essa mesma postura de trazer essa seriedade. Quando ele teve essa contemplação, ele disse o quê? Ai de mim. Tá certo que tinha, imagina ver todos os serafins voando ali, pensando, meu Deus, né? Mas é isso que realmente é a presença de Deus. É uma coisa que não se explica, é uma coisa que realmente nós deveríamos temer. Tanto que quando Deus se manifestava, principalmente no Antigo Testamento, a terra abria, aconteciam os milagres, é uma presença poderosa. E é nessa questão, nessa postura de Isaías sobre o ai de mim, é que nós vamos ver o nosso segundo ponto, irmãos. Que fala, a visão de Deus revela quem realmente nós somos, né? Aquilo que enxergamos em Deus sempre será refletido na maneira como vivemos diante das pessoas. E essa é uma frase, irmãos, que ela me fez refletir muito, de que como nós enxergamos Deus, como que nós convivemos com Deus, vão gerar ações que as pessoas vão estar enxergando na nossa vida. Aquela famosa frase, né, que a gente escuta, né? A gente não precisa pregar, a gente só precisa viver que a outra pessoa vai enxergar a Bíblia em nós. E eu fiquei pensando, justamente, o quão sério é isso? E o quão sério é nós termos uma visão correta de Deus para que nós possamos viver uma vida correta. Ter ações corretas. E é interessante a gente voltar um pouco os capítulos de Isaías, onde a gente vê, então, vários ais sendo profetizados, né? A gente vê Isaías 1 ao 5 falando, ai dos soberbos, ai dos injustos, ai dos que ajuntam casas. Porém, aqui a gente vê Isaías referindo-se um ai a ele mesmo, ai de mim. E é impossível vivermos e estarmos disponíveis a um chamado de Deus se não nos colocarmos na condição de rendição, de reconhecermos nossa dependência de Deus. Então esse chamado não teve como ser startado antes de dizer, ai de mim. Porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros. Então quando a gente olha para dentro de nós, isso nos permite pedir para que Deus nos sonde para recebermos o perdão de Deus. Isso nos permite
desenvolver uma humildade de dizer, Deus, fala comigo, me sonda aqui, me ajuda, parte de mim, a começar em mim, quebra o meu coração, sonda o meu coração, para que aí sim você possa dizer ai para alguém de fora. Então a visão que se busca de Deus versus a revelação de quem somos é externada na nossa vida, principalmente quando a gente apresenta nossas atitudes. Então, se a gente tem uma atitude voltada a Deus, se a gente tem o nosso coração voltado a Deus, a gente vai externar amor ao reino, a gente vai externar busca pela verdade através da palavra de Deus, a gente vai externar celebração pelos feitos que Deus tem feito, a gente vai ter disposição para servir e agradar a Deus, a gente vai enxergar a esperança e buscar viver nessa esperança os planos que Deus tem para a nossa vida. Então, irmãos, se você tem essas atitudes, glória a Deus. Se você está tendo amor ao reino dele, se você está buscando a verdade através da palavra de Deus, se você está celebrando feitos que Deus tem feito na igreja, o reino avançando, amém. Mas em contrapartida a gente vê também muitas pessoas que esqueceram de olhar para dentro de si, que estão buscando simplesmente um Deus que imaginam na sua mente e infelizmente estão deturpando várias atitudes, estão vivendo em apostasia. Assim como a Bíblia nos fala que nos últimos tempos a gente veria um grande sinal de apostasia. Nunca vi tanto crente cuspindo na fé que tinha. É triste, né, irmãos? É triste a gente ver pessoas que estão expondo mágoas e principalmente também plantando mágoas. Eu nunca mais me esqueci quando o pastor falou sobre mágoas, que mágoas é uma má água. Então, quando você está magoado, você está tomando de uma má água. E ver pessoas plantando mágoas é pior ainda. Se a gente não tem uma visão clara de Deus, a gente começa a enxergar o pecado como algo pequeno. Não, mas é só dessa vez, isso aqui não impacta, isso aqui ninguém vai ver, isso aqui não vai mudar, isso aqui não tem nada de errado. A santidade, ela vai deixar de ser prioridade. A palavra deixa de ser autoridade, o reino deixa de ser o centro. A gente começa a dizer que a Bíblia precisa ser remodelada, ou que alguém está interpretando a Bíblia de uma forma muito dura. Né? A Bíblia ela tem que passar por uma revisão. E o ego ocupa o lugar da cruz. Não, eu sou mais importante. A cruz é coisa do passado. Deus, ele é um Deus de amor, ele não vai querer que eu vá para uma cruz. Mas o centro do evangelho é a cruz. Não existe evangelho sem cruz. E Deus falou, Jesus falou que cada um tome a sua cruz. Não é que cada um siga com o seu próprio desejo. Não. Deus nos colocou justamente uma cruz. E a revelação dessas ações, elas sempre existiram. Porém, a gente está numa época que, através de redes sociais e de comunicações, elas ficaram exponencialmente expostas e maquiadas. Vemos vários profetas aí, vários ais de vários profetas, que não se colocaram na posição do ai de mim. Que estão mais preocupados em colocar ai para o próximo do que trazer o ai para si. A única coisa que eles não vão ter é um chamado de Deus verdadeiro aí. Podem ter qualquer outra coisa. Então, irmãos, quando a gente busca a face de Deus e entende que por si só nós somos pecadores, é uma arma poderosa para que a santidade de Deus quebre o nosso orgulho. E isso é diário, irmãos. Diariamente a gente tem que entrar nessa presença de Deus e falar, ai de mim, Deus. Me usa hoje, eis-me aqui. Esse eis-me aqui, ele é diário. Né? Todo dia, toda hora, Deus ele vai estar te dando uma missão. E vai estar perguntando, Pedro, como é que está aí? Quem que eu vou enviar agora? Tu vai ter a oportunidade de dizer, eis-me aqui, ou passa por irmão Cássio lá, né? Ele vai dizer, eis-me aqui.
Porque os planos de Deus, eles não são frustrados, né, irmãos? Se você não está disposto, alguém vai estar disposto a realizar, porque os planos de Deus vão ser executados. E isso vai nos remeter muito ao nosso ponto 3, que é: encare o eis-me aqui como um compromisso. O verdadeiro eis-me aqui não nasce da emoção, nasce da transformação. E aqui, irmãos, eu quero trazer mais uma reflexão para nós, para a gente pensar junto sobre a seriedade desse compromisso. Então é natural, muitas vezes, a gente se emocionar com uma música ou com um sermão que tem esse tema, né? Ou em momento de oração, a gente dizer para Deus: Deus, eis-me aqui. Né? O pregador está, quem está disposto agora aqui a largar tudo, a atender o chamado de Deus, a ergue a sua mão, diga: eis-me aqui, a igreja, eis-me aqui. E a gente se coloca à disposição para ser usado, para cumprirmos os planos, vivermos pela fé. Mas e quando a emoção passar? Né? Como que vai ficar esse compromisso? Quando você ir lá para a tua casa, quando voltar para a tua rotina, quando não tiver mais aquela música tocando, como é que vai estar o teu compromisso de quando você levantou a tua mão e disse ali para Deus: Deus, eu estou aqui, envia-me a mim. E aí a gente faz refletir que compromisso, ele não é sustentado por emoção, ele é sustentado por convicção. É nós estarmos convictos do que a gente está falando com Deus. Isaías, quando falou eis-me aqui, foi um eis-me aqui totalmente Deus, eu estou aqui. E na sequência Deus já largou uma pedrada, né? Tu vai falar tais coisas agora, né? Tu vai falar tais coisas para o povo, até quando, Senhor? Até quando acontecer tais coisas? Né? Tipo, não te importa até quando é que tu vai pregar. É eu que vou decidir esse tempo. Então isso é muito sério, irmãos. Se a gente vai continuar a ler o livro de Isaías, a gente vai perceber que esse eis-me aqui, ele custou caro para Isaías. E Isaías, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele passou mensagens difíceis, não é uma decisão emocional. Ela não acontece somente em momentos de bonança. Muitas vezes ele foi rejeitado por justamente decidir ser um instrumento enviado nas mãos de Deus. Por muitas vezes ter que profetizar algo que o rei não gostou. Por muitas vezes trazer uma palavra dura, por muitas vezes, imagina só tu dizer: agora teu povo vai se tornar escravo. Qual rei que gosta de escutar isso? Nenhum. Então o nosso caminho, irmãos, ele é guiado pela fé que possuímos em Deus, para que consigamos estar disponíveis onde Ele quer que nos enviar. Cumprir as missões que nos são agraciadas para fazermos o reino de Deus avançar. É fé. E eu tenho para mim que essa fé ela é desenvolvida num caminho, onde Deus ele vai cuidando de cada um de nós. E Ele não vai nos revelar muitas coisas que a gente vai enfrentar, para que a gente consiga continuar confiando e Ele nos dando força. Imagina só se Deus tivesse dado para eles: isso aqui é teu checklist agora, ó. Tudo isso aqui tu tem que fazer. Não, Deus, não quero. Não. Mas é fé, irmãos. É fé que a gente vai viver, vai vencer. Que Deus vai cumprir, que Deus vai trazer, que Deus vai revelar nos momentos certos as nossas missões, nossos chamados. É fé de ver os planos de Deus acontecendo. É fé de poder ser usado na vida de uma pessoa. É fé de ter disposição de buscar Ele. O mesmo Deus que chamou Isaías é o Deus que nos chama hoje. Como a gente cantou, o mesmo Deus que era, que é e que há de vir. É o mesmo Deus que espera o anseio de nós para que a gente possa buscar Ele, com humildade de reconhecermos necessidade do nosso perdão. E a importância de nós estarmos disponíveis para encarar as missões que nos são dadas. E aí tu pode pensar, irmãos, mas eu nunca tive uma visão que nem essa de Isaías. Eu também não. Eu também não.
Não tive nenhuma visão, nem parecida. Mas isso não tem a ver, irmãos, com uma visão que a gente tem ou não. Deus, Ele fala conosco da mesma forma. Ele fala conosco hoje através de palavras, através da Bíblia, através de louvores. E isso precisa ser mais do que suficiente para que a gente possa entender que Deus, Ele nos usa, que Deus, Ele nos quer disponíveis para buscar Ele através dessas ferramentas. Da leitura, da oração, do devocional, do tempo de estar disponível com Deus. Então, irmãos, não se vitimiza dizendo, eu não vou querer servir a Deus, não vou dizer isso aqui porque eu não vi um serafim voando com 6 asas. Sendo bem sincero, nem sei se eu queria ver, eu acho, né? Sempre que os anjos vinham ali, diziam, não temas, então é porque acho que... Então, irmãos, assuma uma fé verdadeira perante Deus e a sociedade. Não se vitimize. Busque uma visão de Deus. Busque colocar como teu principal chamado buscar a Deus e ser um cristão. Com certeza, se você tiver essa postura, Deus, Ele vai começar a te usar de outras formas. Mas Ele precisa que primeiro você diga, ai de mim, Deus, estou aqui, agora eu estou pronto. Depois que o Senhor me restaurou. Tenha essa preocupação. Através dali, o chamado de Isaías rompeu muito mais. E a nossa conclusão, irmãos, que o verdadeiro eis-me aqui só pode ser pronunciado por quem primeiro teve coragem de dizer, ai de mim, recebeu a graça de Deus e decidiu viver para a sua missão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso aí, igreja, ficar em pé, glória a Deus, essa palavra. Vamos meditar aquela meditação final, ainda no texto, né? Nosso presbítero Pedro, que eu acho interessante quando versículo 1 diz ali, chamado de Isaías, né? Chamado de Isaías. Presta atenção aqui, cada texto, né? Você pode navegar inúmeros detalhes, né? Mas ali fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, né? E aí vocês viram tudo que o Pedro muito bem pregou aqui. Alguns teólogos acreditam que esse rei, o Uzias, ele era tio do profeta Isaías. Então ele tinha uma prática já de visitar o rei, entrar no palácio. Era um tempo que pro profeta Isaías estava de boa. Estava um tempo tranquilo ali, tinha acesso ao palácio, né? Ele tinha um certo conforto e uma certa proteção daquele rei. Aprovação daquele rei, cobertura daquele rei. Ele era um profeta nível ace. Era um profeta top, mas o Senhor queria botar ele mais alto. O que o Senhor fez? Levou o rei. Quando então o rei Uzias morre, e se você se aprofundar bem, ainda mais profundamente ali no texto, Isaías entra em crise. O profeta Isaías entra numa crise existencial, porque existia ali um apego àquela figura do rei Uzias. E ele pensou, poxa, mas e agora como é que eu faço? Como é que eu vou ter acesso ao palácio? Como é que eu vou fazer agora para ter aprovação? Como é que eu vou fazer agora para ter aquela parceria? Como é que eu vou fazer agora para ter aquela pessoa que estava comigo ali? E agora, rapaz do céu, quem que vai entrar no lugar dele agora? O que vai dar? Meu, misericórdia! Nesse momento, na crise do profeta Isaías, repare que ele já era profeta, ele não era uma pessoa mundana, ele era um profeta. Nessa crise, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que significa isso, queridos? É em nossas maiores crises existenciais, quando Deus derruba a nossa casa emocional, quando Deus derruba aquilo que a gente tinha como bengala para sair sabe a bengalinha? Que tu tinha que só ter Jesus, mas tu tem uma bengala para ficar firme com Cristo?
Aí Deus arranca a bengala, tu fica, ih, misericórdia. Aí só fica Jesus, rapaz. E agora? É muito semelhante quando Josué estava com Moisés, né? Josué estava de boa. Quem levava as bordoadas era Moisés, Josué estava ali. É sempre muito bom tu ser liderado por alguém, que na hora da bomba vai cair no líder. As espadas, os tiros, aí tu fica levando junto dele, né? Mas tu fica atrás ali, ó. E Josué via a galera reclamando contra Moisés, murmurando contra Moisés, condenando Moisés, mandando Moisés para o inferno. Mas Josué estava ali, que loucura, mas que é isso? Mas pare de fazer isso, meu líder, que loucura. Até que Deus fez o quê? Levou Moisés. Só que antes de Deus levar Moisés, ele falou, Moisés, fala para Josué que ele que vai ser o substituto. O Josué, misericórdia. Qual foi a palavra que Deus deu para ele aqui? Josué, tu viu o B.O. Você viu o que o meu filho Moisés foi. Foi top a glória, né? Tu quer também, né? Legal a face comigo, tu também quer, né? Mas olha esse povo. No primeiro dia eles vão mandar tu para o inferno. Eles gostam de carninha assim, eles gostam da cebola do Egito. Se tu falar um negócio que contrariar eles, viu, já vão fazer um bezerro de ouro. Já vão te abandonar no primeiro dia. Aí Josué, Senhor, que saudade de Moisés, Senhor. Tem que tu ressuscitar meu Moisésinho. Aí Deus pega e fala para Josué o quê? Josué, seja forte e corajoso. Medita na minha palavra dia e noite. E eu vou usar você, eu vou prosperar tudo que você... Apenas seja forte e corajoso. Então você repare, queridos, que às vezes você pensa assim, poxa, por que está acontecendo isso, aquilo, aquele outro? E se você tem a visão humana, está acontecendo alguma coisa errada. E às vezes não, às vezes é o próprio Deus tirando as bengalas para te dar o melhor momento da tua vida. Para fazer você entrar num novo nível. Para fazer você começar a ver coisas que tu nunca pensou em ver em Deus. Palavras que tu nunca imaginou receber do Espírito Santo, cara. Fortalecimentos que tu nunca imaginou receber. Toda vez quando vem pressões, conflitos, perseguições, a primeira coisa que eu vejo é o depois. Eu, glória. Vem uma bênção grandiosa aí. Não, eu sempre vejo assim, sempre aconteceu assim. Que quando está vindo o presente de Deus, o diabo, vai dar presentinho para ele. Toma, e usa aquele, toma. Acaba com ele não pode receber esse presente. Essa pessoa não pode receber. Toma. Aí tu fica assim, acabou? Vocês lembram quando José no Egito teve um sonho? O que aconteceu com ele? Quem tentou matar ele? Vocês lembram? Os irmãos. Então, gente, quando você tem um projeto, quando você tem um propósito, quando você tem um chamado, não acha normal que você vai ser lançado no poço pelos seus próprios irmãos. E você vai ser caluniado pelos próprios irmãos. Mas não esqueça uma coisa, isso faz parte do processo. E cabe a você aproveitar cada etapa. Opa, estou na casa do Potifar, bora liderar. Lidera, governa, calúnia, preso. Fazer o quê? Vou comandar os presos. Sonho, interpreta o sonho, chega diante do faraó, vai ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, consiga um cara aí que administra isso. Então bora, virei governador, pronto. Top. Até que chega a oportunidade que você tem de mostrar que o teu coração está puro, que é quando você ajuda, inclusive, os irmãos que te colocaram no poço. Então, vocês entendem, gente? Aqui está uma coisa muito interessante de nós entender. Certas coisas precisam encerrar em nossas vidas. Isso pode ser, às vezes, emprego, pode ser, às vezes, amizades, familiares, pode ser dinheiro, pode ser muita coisa que tu estava apegado e não era algo ruim, mas ao mesmo tempo aquilo virou uma bengala para ti que te impediu de subir o próximo nível.
Aí o Senhor vem e tira o rei Uzias. Aconteceu do Isaías ver Deus, cara, ver o trono, ver o rei, ver aquele que realmente reina na vida dele. Só que se tu ficar no luto, ai, como eu vou viver sem ti? Gente, eu sempre falo que na Bíblia, tu nunca pode falar assim, ó, eu não vivo sem ti. Como assim? Tu não vive sem Cristo, sem Deus, né? Quando a tua vida gira em torno de um ser humano, ou de uma profissão, ou de dinheiro, enfim, ou de um projeto pessoal, e o Senhor percebe que aquilo não tem Ele como centro, é que nem a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Qual era o problema da Torre de Babel? Nenhum, estava top a torre, estava muito top, estava todo mundo unido, junto, tirando foto da torre, compartilhando a torre, estava lindo, só faltou um negócio, pedir a direção de Deus. Todo mundo estava junto, menos Deus. Estava todo mundo junto fazendo uma construção topíssima, só Deus não foi convidado. Deus falou, pois é, esses caras estão bem, tão unidos, tão firmes, tão forte, e se eu não entrar, eles vão chegar lá. Só que, né, Deus Pai falando assim, pois é, Filho Jesus, pois é, Espírito Santo, faltou nós para a festa. Está todo mundo, menos nós. Então, vamos ter que dar uma confusãozinha nas línguas. Eles confundem as línguas, e a Torre de Babel é parada, né? Porque, gente, os nossos projetos, nossos sonhos, nossos objetivos, tudo tem que estar debaixo da bênção de Deus, da aprovação de Deus. Tem que estar debaixo do sim de Deus. Então, quando tu tem convicção que Deus te deu o sim, cara, vai para cima, vai que é tua. Como é que diz o Galvão Bueno em 94? Sai que é sua, Tafarel. Nada vai nos impedir. Agora, se eu vou para cima, sem a direção de Deus, é questão de tempo daquilo se encerrar. Aí eu pergunto a você, que está aqui na igreja, recebeu essa palavra, o presbítero Pedro hoje, maravilhosa, agora eu acrescentando o apelo, tem algo que precisa morrer na tua vida, para que você veja o Senhor? Talvez um hábito, talvez um tempo que você tira para alguma coisa, mas tu poderia estar na Bíblia, talvez um alimento para você começar a jejuar. O que você percebe que teria que morrer para você ver o alto e sublime trono? Ou talvez algumas coisas morreram na tua vida e você não está aceitando. Mas se você conseguir entender que para a tua vida isso foi maravilhoso, você não vai ficar mais de mão dada com um defunto. Quando você namora com aquilo que Deus encerrou, você não está aceitando o encerramento, e aí você vai ficar prolongando algo que Deus falou, viu? Fui eu que agi. Segue a vida agora, com coragem. Medita na minha palavra. Agora é o tempo de você depender totalmente de mim. Amém, queridos? Então feche teus olhos, por gentileza. Vamos fazer uma oração final. Hoje é um momento maravilhoso, que eu entendo que Deus quer fazer algo aqui nessa noite. É muito bacana nós entender que essa mensagem que nosso presbítero Pedro bem pregou, vem a palavra, cabe a nós dizer, eis-me aqui ou não estou aqui. Se você entendeu, se você consegue perceber uma direção particular para ti, individual para você, que tu entenda em Deus, Deus, olha, mexeu comigo essa palavra, eu quero entregar meu Uzias aqui, eu quero entregar. Se você entendeu que você tem que se desfazer de algo que está impedindo você de ver um alto e sublime trono, talvez é um pecado, talvez é uma prática pecaminosa, talvez é um medo, talvez é um trauma, um complexo. Você sabe, é você e Deus no teu lugar. Mas você recebeu, não. Eu quero entregar hoje. E a partir dessa minha entrega, eu vou me comprometer a ver o Senhor como meu rei, no alto e sublime trono,
Vou pedir para o Senhor me purificar das minhas impurezas, teu sangue tocando a mim, e eu recebendo o teu chamado, eis-me aqui. Se você entendeu, se você está com essa palavra individual, vem para frente, nós vamos fazer uma oração para você. Pode vir para frente. Quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Quem não puder, pode ficar de pé também. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, Pai. Glórias ao Senhor. O Senhor é bom, Deus. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por tua palavra, Deus, que ela é sempre atual. Ela é viva. Ela fala sempre conosco. Tua palavra é eterna. Tua palavra vai perdurar por toda a eternidade. E hoje nós recebemos do Senhor aqui, que para recebermos o teu chamado, de um novo tempo, de um novo nível de purificação, de um novo nível de intimidade contigo, de santificação, de um novo nível de frutificação, Senhor, nós precisamos aceitar aquilo que se encerra em nossa vida. Como o profeta Isaías aceitou o encerramento do tempo dele com o rei Uzias, e dentro dessa crise, dentro dessa parte trágica da vida dele, Deus, ele olhou para o Senhor, e dali ele foi revestido com a tua presença, foi purificado por tua glória, e recebeu o teu chamado do eis-me aqui. Por isso, Pai, aqui nós temos irmãos e irmãs, temos casais, temos solteiros que estão aqui diante do teu altar. O Senhor sabe o que cada um entrega aqui nesse lugar. O Senhor sabe o que eles estão colocando aqui. Pode ser um hábito, pode ser, Deus, uma pessoa, pode ser um emprego, nós não sabemos, o Senhor sabe o que é. Receba agora então, Deus, e aceite deles isso como uma oferta, como um sacrifício, e que eles a partir desse momento, Pai, comecem a entrar num novo nível espiritual, num novo nível de intimidade com a Tua voz, intimidade com a Tua palavra, ó Pai, um novo nível de cura, de libertação, de fortificação, de frutificação, Senhor. Encha cada um que está aqui com o teu Espírito Santo agora, Deus, com a tua unção que quebra todo jugo. Abra as algemas, abra as prisões, ó Pai, e que cada um que está aqui, Deus, venha se conectar de uma forma maravilhosa, e que já de modo imediato eles comecem a ver o Senhor, Deus, eles comecem a sentir o Senhor, eles comecem, Deus, a vislumbrar a tua presença, vislumbrar o chamado que o Senhor tem dado a cada um deles, de modo individual. Estamos na série Profetas para isso mesmo, Senhor, para que nós venhamos a ser esses profetas da nossa geração. Isaías cumpriu a missão dele na geração dele. Nós estamos cumprindo, Pai, a missão que o Senhor deu para a nossa geração. Então que o Senhor levante-nos, Deus, use-nos, Deus, com muita coragem, com muita força, com muita unção, ó Deus, como o Senhor usou Isaías, como o Senhor usou Moisés, usou Josué, para nós conseguir levar cada vez mais vidas para a tua presença, cada vez mais vidas para a tua salvação, para o teu batismo, para o teu discipulado, para a tua transformação. Louvado seja teu nome, Deus. Eu oro, Pai, cubra com o teu sangue cada um que está aqui na frente, bem como cubra com o teu sangue todos que estão em seus lugares agora, Deus. Mesmo que teve pessoas que não estão aqui na frente, Deus, eu sei que o Senhor está falando com cada um do mesmo jeito. Então que o Senhor estenda totalmente, ó Pai, a tua mão, a tua força, a tua glória sobre todos nós, que amamos a tua presença, que amamos o teu evangelho, que amamos cada texto das tuas santas escrituras. Nós consideramos a tua palavra viva, a tua palavra inspirada pelo Senhor, de Gênesis a Apocalipse, e te agradecemos por aprender hoje tanto com o profeta Isaías. Assim nós oramos e assim nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode sentar, glória a Deus.